Aqui eu já configurei todos os endpoints da minha aplicação, gerei a documentação viva e online do projeto já disponível para o meu time usar. E de quebra, eu posso exportar como formato Swagger, OpenAPI e mais. Antes de sair codando, eu já fiz o design dos endpoints que entregam dados de testes, configurei o que eles iriam retornar antes mesmo de codificar qualquer coisa, para não travar os times que vão usar esses serviços. Gerei uma esteira de testes end-to-end em cada endpoint para validar a minha API como um usuário, para garantir que se alguém mexer na API, eu vou ser notificado. Ah, e tudo isso de forma gratuita, olha só isso, mano. Essa ferramenta vai mudar a forma que você documenta, valida e expõe suas APIs. Te convido também a dar uma olhada na minha academia de programação. Deixei 2 formações gratuitas sobre Node.js e aplicações serverless para você continuar aprendendo e evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Convida a galera aí e bora se especializar na linguagem mais popular do mundo. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve, me conta nos comentários o que você quer aprender no canal e bora pro vídeo. Sim, meus amigos, essa ferramenta fantástica é a API Dog, a mais nova parceira aqui do canal. Uma alternativa extremamente superior ao Postman. E já já eu te passo o link para você acessar a ferramenta. Não sai daqui não, hein? A API Dog é semelhante ao Postman em termos de teste e documentação de APIs, mas também oferece recursos integrados para o design de APIs, permitindo que os usuários criem, gerenciem e depurem APIs dentro da mesma ferramenta. Ela dá ênfase ao desenvolvimento colaborativo de APIs, focando em otimizar o ciclo de vida completo da API, com um layout e experiência incrível. Ela também permite que os usuários desenhem APIs visualmente e gerem documentação automaticamente, combinando design e teste em uma única experiência. Tem ênfase maior na colaboração em tempo real, especialmente durante o processo de design da API. Pode oferecer mais recursos integrados para o controle de versão e gestão de especificações de aplicações. E de quebra, ela gera o que chamamos de mock server, ou seja, essa etapa de design, o planejamento de como sua API vai ser. Você define como a sua API vai retornar os dados, gera um link e outros times já podem começar a trabalhar com esses dados de teste até que a sua API esteja pronta. Assim, um time não trava o outro. Para começar, eu criei um projeto template lá no GitHub e o acesso está aqui na descrição para você clonar. Ela é uma API completa, feita em Node.js usando o Fastify como biblioteca de API, MongoDB como banco de dados e está coberta de testes usando o motor de testes nativo do Node.js. Aqui na descrição eu deixei também o link para você baixar o API Dog para usar comigo durante os próximos passos. Para listar o que você vai ver nessa aula, eu vou usar o API Dog para disparar requisições contra a API, criar scripts para salvar dados após a execução de requisições, dividir a API entre ambientes de produção e desenvolvimento, gerar um mock server com dados de testes, documentar cada endpoint, publicar a documentação na web, criar cenários de testes do ponto de vista de profissionais de QA usando low code, olha só isso, mano. E para fechar, fazer uma visão geral da ferramenta. E tudo isso eu vou te mostrar usando apenas o plano gratuito para você entender o poder da ferramenta. Fica comigo até o fim do vídeo, que eu tenho certeza que essa ferramenta vai te surpreender. Eu acho que você já deve estar se mordendo de curiosidade para ver na prática como a parada funciona, né? Antes de pular pra demo, mano, se você não deu like, essa é a hora e se inscreve também que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então chega de falar e bora pra demo. Para começar, esse é o site do API Dog, então apidog.com, pois dá uma navegada aí, cara, que tem muita funcionalidade incrível, né? O que eu vou te mostrar hoje é só a ponta do iceberg. Para começar, já clica em download aí, escolhe qual que é o tipo do sistema operacional que você está trabalhando e já baixa ele aí, deixa baixando, beleza? Bom, depois de baixado, o que a gente pode fazer? Já vou abrir ele aqui na minha plataforma. Essa é a cara do API Dog quando a gente abre pela primeira vez. Então, olha que legal, ele já fala aqui que se você chamar um amigo, você ganha $10 de crédito e assim por diante. Bom, a gente vai precisar testar uma API, certo? Eu não vou criar ela do zero, senão esse vídeo aqui vai ficar infinito. O que a gente pode fazer? Vamos lá no GitHub, eu já deixei o link aqui na descrição, certo? Lá no GitHub eu criei essa aplicação aqui que é um CRUD, né? Usando Fastify, MongoDB e assim por diante. Então, antes de você clonar o projeto ou fazer o fork, o que você pode fazer? Deixa o star no projeto. Pô, tem que deixar o star, né, cara? Se deu clone no projeto, já deixa lá, que ajuda a gente demais.
Bom, você tem duas opções aí. Você pode fazer um fork e ele já vai adicionar para o seu próprio GitHub, ou você pode vir aqui e clonar no meu próprio projeto. Mas eu recomendo você já clicar aqui, fazer um fork, colocar aí o seu usuário e ele já vai abrir uma página parecida com essa. Bom, depois de você ter feito o fork, é só clicar no clone e abrir uma pasta vazia aí no seu projeto para você começar a trabalhar. Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code, então repara que é uma pasta vazia, e eu vou dar um git clone. Beleza, uma vez que você clonou o projeto, você pode ver toda a estrutura do projeto aí, então é um projeto bem simples até, né, cara? Vou fazer o seguinte, ao invés de eu deixar o API Dog aqui, eu vou abrir a própria pasta do projeto. Então, eu vou dar um code nesse Node.js Fastify. Então, vou fechar ele aqui. Por quê? Porque eu já configurei aí o debugger do VS Code. Então, você pode ver aqui que ele, quando você dá um F5 no VS Code, ele vai procurar pelo npm run test debug. E esse run test debug é basicamente este comando que habilita aí pra gente poder trabalhar. Então repara que o projeto está usando o Node.js na versão 20, que é a versão LTS do momento, beleza? A versão estável que você pode já começar a trabalhar. Então eu vou abrir aqui no meu terminal, só para ver, tô lá na 2017. Não precisa ser exatamente ele, mas estando na 20 já resolve. Beleza, como é que a gente faz para rodar esse projeto? Bom, sempre abre o README lá e dá uma olhada aqui que ele tem. Então, ó, precisa do Docker e o Docker Compose. Se não tiver instalado, já precisa instalar aí também. O Node.js e o MongoDB, que vai estar dentro do Docker, né? Então, aqui a gente pode ver que ele já sobe ele. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, o VS Code pipocando um monte de coisa. Vou dar um Docker Compose up -d. E aqui, ó, eu vou só subir o MongoDB, só para a gente ver como que essa aplicação vai funcionar. Então, ele subiu o MongoDB, eu vou restaurar as dependências do projeto com npm CI, beleza? E então, eu vou rodar um npm test. Então, que bacana, os testes estão passando, aparentemente é isso. Então, reparam o seguinte, né? A gente já vai começar falando sobre isso. Não é porque eu tenho uma ferramenta como Postman ou como API Dog que eu vou deixar de fazer os meus próprios testes. Então aqui, nós que estamos desenvolvendo, a gente cria os nossos testes automatizados e o time de QA vai criar os cenários mais complexos, alguns cenários ali que às vezes a gente não vê durante o nosso código. Mas você pode reparar que só tem testes end-to-end. E ó, usando só o Node.js nativo, a gente pode ver também o code coverage e assim por diante. Bom, é isso? Bom, por enquanto é isso, né? Eu vou inicializar o projeto, então eu vou dar um npm start aqui. Então ele falou que já está rodando, eu vou dividir esse cara aqui, porque no README ele tem algumas informações, como a gente pode ver, os dados que tem dentro dele. Ó. Então eu instalei as dependências, rodei o npm test, npm start, e agora, ó, a gente pode rodar esse curl, tá vendo? Para cadastrar um cliente. Então eu vou rodar aí, ó, ele falou que o user foi criado. Posso dar uma listada também, ó. Então, eu vou copiar aqui e tentar listar. Aparentemente, a API está funcionando. Então, não tinha ninguém configurado lá e agora tem. Beleza? Então, você pode testar todos os outros endpoints aí depois, mas vamos seguir. Bom, uma vez que a gente já tem uma aplicação completa funcionando, agora a gente vai lá para o API Dog e a gente começa a documentar e validar cada um desses endpoints. Então, de volta aqui para o API Dog, se você abrir pela primeira vez, ele já tem vários projetos de exemplo, mostrando para você como você pode trabalhar, como que você faz as suas requisições, para que ele serve e assim por diante. Mas, eu quero começar do zero, né? Deixa eu só puxar um zoom aqui para ficar mais fácil. Bom, para começar, vou dar um New Project e vou colocar como Customers API. Certo? E aí você pode escolher o idioma aí também, eu vou deixar em inglês, mas se você quiser, você pode deixar aí. Tem o formato gRPC ou HTTP, então nossa API é toda em HTTP, escolhe ela aí. Bom, o que é a primeira coisa que a gente quer fazer? A gente quer criar um endpoint, certo? Então, ó, ele já traz algumas informações aqui, mas eu vou aqui em endpoints, vou clicar em folder, acho que é melhor, porque pode ter, a aplicação vai crescendo, né? Então, vou colocar aqui customers. E dentro de Customers, eu vou clicar aqui no maisinho para adicionar um endpoint. Então, lá na documentação, a gente já viu como que a gente pode fazer esse request, certo? Eu vou nesse número 2, eu vou basicamente copiar essa URL para a gente criar o nosso primeiro. Então, colei lá e eu já posso clicar em Send. Olha que bacana, ó, ele já trouxe a nossa API e já está retornando os dados, assim como qualquer outra aplicação que você já tenha trabalhado. Então, nosso primeiro plano aqui é o seguinte, a gente criar cada um desses endpoints para facilitar
aí na hora de a gente rodar os testes dentro da aplicação. Bom, uma outra coisa que a gente precisa se ligar, né? Eu tô rodando local, então local tá no localhost, certo? Mas o padrão é se tá em produção, a gente tem uma outra URL, ambiente de dev e assim por diante. Então o que a gente pode fazer, ó? A gente pode clicar aqui em Environments, eu vou copiar essa URL aqui, ó. E eu vou clicar aqui, ó, em Environments. E eu vou colocar no dev aqui, ó. Então no dev, ele tá falando que a base URL é essa aqui, então eu vou trocar para esse localhost 999, beleza? Salva aí. Pode fechar. E agora esse cara aqui vai ser uma variável. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como uma variável e eu vou chamar ele de base URL, certo? Com isso, aqui em cima tem todos os endpoints, né? Tem todos os ambientes. Então eu vou colocar aqui o develop, que é o que a gente acabou de colocar na nossa variável, e vou dar um send. Ó, repara que ele trouxe os mesmos valores. Se eu vir aqui e colocar no testing, essa variável provavelmente vai estar diferente, né? Ó. Então, ó, eu vou disparar e ele falou, putz, essa variável aí nem existe, ó. Se eu clicar lá no prod, a gente não setou variável de prod. E aí, ele vai trazer o mesmo dado. Então, por enquanto, é só a develop que tem aí a URL que a gente quer. E aí, o que a gente já faz? Clique em save. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, customers. E aí, ó, aqui eu acho que eu vou criar mais uma pastinha e eu vou chamar de V1 dentro da customers. Por quê? Porque se tiver outras APIs diferentes aí, a gente já recebe ele. Bom, beleza, então aqui no V1 já tem o customer, se eu clicar em send, a gente já pode ver os mesmos resultados. Tá, então vamos criar para os próximos endpoints agora. Então eu vou clicar aqui no Add Endpoint. Mesma coisa, eu vou até copiar daqui e eu vou fazer para o post. Então, ó, o new endpoint está aqui em cima. Se quiser fechar as outras abinhas, ó, que tem aqui em cima, você pode fechar também. Agora vai ser o quê? Vai ser o post. Só que no post eu vou fazer um esquema um pouco diferente. Eu vou criar um esquema, porque eu não quero ficar gerando dado aí na mão. Então eu vou clicar aqui no esquema, dar um new esquema e eu vou colocar, sei lá, customer. E aí a gente coloca como esses dados serão configurados. Então, ó, aqui no nosso post, a gente já pode ver, ó, que ele recebe um name do tipo string e um phone também do tipo string. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui o name. Ó, ele já preencheu aqui a descrição, name também. O mock, olha que legal, eu posso colocar aqui informações de como ele vai ser. Então, eu posso colocar aqui um name, ó. Então, sei lá, o name vai ser o full name, olha que bacana. Então, nesse jeito, eu já estou criando aí como seria o mock, já criando o esquema. Se você quiser usar o mock, você usa o mock, se não, você usa só o esquema. Vai ser ele e vai ser o phone. Então, mesma coisa, aqui eu vou colocar phone e aqui, sei lá, phone. Também no tipo string, tá vendo? Bom, salva aí. Agora a gente vai lá naquele new endpoint e a gente já começa a criar como que vai ser. Então, a única coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa enviar como body, né? Então, ó, ele tá falando aqui, ó, cara, tem um tipo de design que a gente pode usar que é mais fácil para você desenhar a sua API ou ver a documentação, ó. Então, tem o design aqui e tem o debug, ó. Então, o debug é a forma de dev, né? De design aqui, acho que é o pessoal mais que não tem tanta familiaridade com criar os projetos, mas, ó, aqui dá para você editar todas as informações também. Mas eu preferi de verdade para esse debug, que é aonde eu estou mais familiar. Então aqui, o que eu preciso? Eu preciso selecionar o body, eu preciso falar em que eu vou entregar o dado JSON, certo? E olha que sacada aqui, ó. Eu posso vir aqui no Data Schema, adicionar esse Reference Schema e clicar em Customer, certo? Agora ele já sabe como que esses dados aí são entregues. Então, beleza. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em gerar automaticamente, tá vendo? Ó, toda vez que eu for clicar em gerar aqui, ó, deixa eu ver se do mock ele gera, ó que bacana, ó, toda vez que eu for gerar, ele já vai gerando. Por quê? Porque ele já sabe o esquema que a gente tá usando. E ele já sabe que é o name e já sabe que é o number. Só que eu quero fazer um negócio um pouco mais inteligente ainda. Eu quero, toda vez que ele for enviar um dado, enviar esse dado de forma dinâmica. Olha que legal que vai ser isso aqui. Então eu vou falar o seguinte, ó, data generator. Vou colocar aqui que vai ser o name. E ó, vou dar um insert. Repara, ó, ele já definiu uma variável aqui, eu vou fazer a mesma coisa para o phone. Por quê? Porque aí toda vez que eu for disparar esse cara, ele já vai gerar o dado dinâmico, eu não preciso fazer nada. Ó, phone e insere também. Perfeito. E se eu disparar agora? Então posso disparar com Command Enter
ou posso clicar no botão. E olha que bacana, ó, ele já disparou aí e criou o Corkery. Se eu disparar de novo, repara que os nomes são sempre diferentes, ó. Tô inserindo vários. Então, vou salvar esse cara. Então, esse aqui também vai ser o Customers. Pô, Eric, mas tá com o mesmo nome? É porque aqui, ó, isso é mais coisa minha, né? Aqui, ó, do lado ele vai aparecendo quais que são os métodos. Então, só coloquei Customers, beleza? Então, ó, se eu for agora pro Customers aqui e dar um send, a gente já pode ver que todos os outros foram inseridos também. Então, qual que é a sacada que a gente pode fazer aqui, ó? Eu tenho um response aqui, ó, eu vou disparar de novo. E eu vou falar que eu vou extrair esse cara para um response definition. Então, o que, que vai acontecer? Ele já vai saber que, por padrão, aí, para um response 201, ele sempre retorna esse body com esses objetos, e aí eles podem ser variáveis, né? Então, eu vou salvar para a gente usar no mock depois, beleza? Bom, uma outra coisa bacana que a gente pode fazer. Lembra que para atualizar um item, né, aqui, ó, se eu for olhar como que a gente pega para atualizar um item, a gente precisa do ID dele, certo? Como que a gente usa esse ID? Então, a gente vai usar um pós-processador, ou seja, depois que essa requisição for realizada, eu quero salvar esse ID aí em memória para a gente poder usar nos próximos endpoints. Então, eu vou clicar aqui, primeiro no assertion. Então, eu vou falar, sei lá, ID is present. E, ó, ele já está falando aqui mais ou menos como que é o objeto que a gente pode retirar. Então, ó, é o $, ponto, $ID, certo? Vamos ver se aqui eu vou colocar que ele existe, certo? Então, eu vou dar um send de novo. E, ó, olha que bacana, aqui do lado ele já falou, ó, o dólar está presente, beleza? Aqui no console, daqui a pouco a gente vê outra coisa. Bom, já garanti que o ID existe, eu vou até copiar ele. Agora eu vou falar que eu quero extraí-lo para uma variável de ambiente. Então, sei lá, vai ser o customer ID. Ele vai salvar nas variáveis de ambiente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vai ser só o ID. Então, vou dar um send de novo. Agora, olha que bacana, ó. No meu console aqui, ele apareceu, cara, o valor para a variável de ambiente customer ID foi setada para esse cara aí. Então, provavelmente, se a gente vir aqui, ó, a gente já vê que tem um customer ID selecionado com esse ID para a gente poder usar depois. Beleza, mano? Vamos seguir então. Já temos o post, vamos fazer o put. Então, vou copiar, né? Cadê o new endpoint? Aqui vai ser o meu put. E aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema, ó. Customer ID, que é o nome da variável que está lá. O body vai ser a mesma ideia do outro. Então a gente vai colocar o esquema, vou dar um add, vou referenciar esse esquema do customer. Referenciei, vou aqui no value, vou falar para ele gerar automaticamente. E agora eu vou colocar um dado fixo, certo? Só para a gente saber que ele vai conseguir alterar aí. Então, o put vai alterar somente o nome daquele cara. Vou dar um send de novo. Ó, ele falou que o fone é obrigatório, então de repente teria que manter o fone lá também. Mas eu vou colocar aqui, ó. Fone, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disparar de novo. Bom, agora ele foi atualizado. Eu vou até salvar esse put aqui. Customers. Agora, se for no get, eu espero ver o Eric Wendel, certo? Com 1, 2, 3, 4, né? Vamos ver se ele aparece aí, ó. Ah lá, ó. Eric Wendel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a parada tá funcionando. Então, o que a gente fez? Extraiu o ID do post para poder usar no put. Então, o que eu tava falando do mock, né, cara? Você pode vir aqui e clicar em mock e pode clicar no Cloud Mock e dar um enable. Olha que bacana que ele vai falar, ó, aonde que tá o location. Então, vou deixar dos Estados Unidos mesmo e vou habilitar o Cloud Mock aqui. Beleza? Então, ó, ele vai gerar uma URL e essa é a URL a gente pode compartilhar com o nosso projeto. Olha, ele já tá falando, cara, você tá colocando ele aí com acesso aberto, né? Você deveria ter feito aí com um token e assim por diante. Mas eu quero pegar essa URL aqui, dar um copy nela e vou fazer o seguinte, ó. Lá nos nossos APIs aqui, uma vez que a gente colocou aquela URL do mock server para a gente poder usar, olha que bacana, ó. Eu posso vir aqui em develop, vou colocar o testing, que foi onde a gente colocou aquele base URL, e eu vou voltar para o projeto e parar ele, ó, para a gente garantir que ele não está usando o nosso mock, ele vai usar o mock server.
Olha que bacana, ó. Já retornou o nosso objeto aí. Como vai ser retornado, ó. E ele vai retornando aí conforme ele quer, né, cara? Ó. Vai retornando diferentes dados todas as vezes. Por quê? Porque a gente já extraiu o request para a gente poder usar e a gente já está usando aí a URL de mock. Beleza? Então, como que funciona? A gente cria o esquema, certo? Então, uma vez que eu criei o esquema aqui, eu já fui no response, extraí o response dele e a gente já consegue usar dentro do mock server. Incrível, né? Agora vai faltar somente o delete, né? Então, eu vou pegar aqui do nosso put, vou colocar aqui o environment de dev para a gente apontar para localhost, vou subir a aplicação de novo, que a gente quer bater nela, certo? Então, no delete é bem similar que o put, né? Então, ele recebe a URL e recebe o ID. Mano, é só isso. Só mandar o send. E, ó, falou que o usuário foi deletado. Se eu enviar de novo, ó, a API... eu acho que essa API não tem nenhum try catch lá para se esse usuário não existir, né? Mas vamos dar um get aqui. Vamos ver o body. Ó, aqui tem 32 linhas, certo? Então, eu vou salvar um novo item aqui. Vamos dar um request. Vamos voltar para o debug, o parâmetros aqui. Vamos ver, ó. Então, ó, esse Christy Farrell, certo? Se eu rodar o nosso delete agora, ele não tem que existir na nossa lista. Então, eu vou vir aqui no delete, send, falou que ele foi deletado. Vou voltar lá pro get e a gente tem que ver se ele existe. Ó, aqui tem que estar, vamos ver, ó, o Farrell lá, ó, não existe, hein? Continua as mesmas 30 linhas. Então, é só isso, mano. Salva aí. Aqui vou chamar de customers também. Bom, de endpoints são esses. Então, você pode até fechar. Depois a gente vai voltar neles para ajudar a criar a documentação. Ó, esse aqui, acho que falta salvar. Só dei um Command S. E fechei tudo, certo? Vamos agora para o quê? Documentação. Então aqui, ó, vou para o Share Docs, vou clicar um New aqui, vou chamar de Customers API, e a gente pode falar qual que são os environments, ó. Então eu quero trabalhar com Develop e Testing, ou seja, e o CloudMock também, né? Por quê? Porque conforme a pessoa vai usar ali a URL, ela pode selecionar qual ambiente está trazendo os dados e validar aí se tudo está funcionando conforme esperado. Bom, vou usar o base URL de cada um e não vou mexer mais em nada, mano. Só vou dar um save. Só isso? Só isso, mano. Vou clicar em Open. Ó, ele já abriu numa outra aba aqui pra mim. Vou clicar e adicionar aqui em cima. E olha que lindo, cara. Ele já gerou a documentação pra gente de cada um dos endpoints. E vamos ver se eu consigo tentar aqui, ó. Então, posso dar um send. Ó, ele falou que não pode fazer requests para o localhost. Vamos ver se o agent... ó. O que ele fala, né? O navegador ele está trabalhando como se fosse um agente externo, né? Então, para ele conseguir acessar a nossa API, a gente tem que instalar essa extensão do API Dog. Então, eu vou dar um add extension aqui. Adicionei, foi adicionada no Chrome. Vou dar uma atualizada aqui para a gente ver. E vamos dar um tryout de novo. Vou dar um send. Ah, agora sim, hein, mano, ó. Trouxe do nosso ambiente de dev. E agora, o que eu posso fazer? Posso vir aqui no ambiente de teste, posso dar um send. Então, o ambiente de teste e o ambiente de cloud aqui vai ser a mesma coisa, né? Porque a gente definiu a base URL igual. Perfeito? Então, a documentação já tá linda, já tá disponível. E repara, ó, tá numa URL pública, então você já pode encaminhar para o seu time e começar a trabalhar. E, pô, se ele não sabe como fazer requisição, ó, tem todos os diferentes linguagens de programação que você pode trabalhar. Fala se não é linda essa documentação. Uma outra coisa legal de documentação aqui é que a gente pode dar um edit nela aqui, ó. A gente pode vir aqui e dar um publish e ele vai gerar uma URL pública, então a gente pode colocar uma senha e tudo mais. E aí o que acontece? Qualquer alteração que você fizer nas suas APIs, ele já vai refletir lá no seu domínio. Você pode configurar o seu próprio domínio e muito mais coisa. Olha que bacana, você pode mudar o logo, você tem liberdade para fazer o que você quiser por aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui também, ó? Posso clicar aqui no preview também, ó. Vamos ver o que ele gerou aqui pra gente. Então, vou clicar nessa API também. E é basicamente a mesma coisa, né, cara? A mesma API. Provavelmente aqui é uma URL temporária, né? Que depois ela pode expirar, mas aqui é a sua URL final que você pode encaminhar para o seu time, colocar login e senha e assim por diante.
E ó, uma última coisa sobre a APIs é que você pode exportar ela no formato que você melhor gostar. Então, posso vir aqui em Export e eu posso falar, cara, exporta em OpenAPI ou exporta em HTML. Olha que bacana, você consegue exportar ele e você consegue já abrir no seu endpoint, publicar na web, se você não quiser usar o API Dog aqui nesse caso. Beleza? Ó, tem versões também que, mano, dá pra você dar uma navegada e brincar muito bem aqui. Para fechar esse vídeo, eu quero fazer uma última coisa. Eu quero criar um teste para as nossas APIs. Então eu vou criar aqui um novo cenário de teste. Sei lá, Customers List. E olha que bacana, você consegue definir a prioridade, por quê? Porque isso aqui vai virar uma esteira de CI para você. Ou seja, você pode colocar isso aqui no seu GitHub Actions para, de repente, os QAs estão criando aí vários cenários de testes que você não colocou na sua aplicação e você roda essa bateria de testes como uma garantia secundária, né? E você já pode falar, pô, dependendo da prioridade aqui, cara, é um erro crítico e a gente precisa ver urgente. Então, eu vou colocar middle mesmo. Pode colocar uma tag se quiser, mas eu vou colocar só ele. Então, o cenário de teste aqui, o que a gente pode fazer? Olha que bacana, cara. A gente pode usar performance, ou seja, a gente pode rodar vários usuários simultâneos naqueles endpoints e tentar executá-los. Então, ó, vamos adicionar um step aqui, ó. O step vai ser, de repente, um endpoint case. Vamos ver se a gente tem endpoints. Ó, eu vou selecionar esse customer. E repara que nenhum tem case nenhum, certo? O que a gente pode fazer? Vamos a APIs, vou clicar com o direito e vou dar um New Endpoint Case. Vamos colocar no post, que acho que no post fica melhor. Então eu vou colocar de falha, certo? Quando a gente sabe que é falha? Pô, quando alguém manda um sem telefone, né? Então se eu dar um send aqui, ó, ele vai falar, olha, o body tem que ter o phone name. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, Export Response Definition. Vou falar aqui que é o novo, certo? E o response aqui é o que ele já retornou, que é o 400, que vai ser o bad request, e vou salvar. Para quê? Para a gente sempre usar nos mocks também. Então, todas as respostas, se você já tiver uma API, você já extrai como definition. Bom, salvei, vou lá para o meu test case agora e vou adicionar o step, certo? Então, vou importar aqui e vou falar o seguinte, ó. Vamos pegar aquele... Na verdade, não vai ser endpoint, né? Vai ser um test case. Então, vai ser no Customers e vai ser nesse post, ó. Então, repara, ó. Quando eu coloco no Failure, ele já vai rodar todos os test case do meu próprio Customers. Então, eu vou colocar aqui. Então, ó, vou dar um Run e repara que o teste falhou, né? Mas, pô, ele deveria falhar se fosse 200, né? Porque eu tô realmente testando um lado que deveria falhar. Então, se ele falhar, o teste tem que passar. Então, o que a gente pode fazer? Lá na APIs, ó, no test case que a gente criou aqui do Failure, repara que ele tem esse Validate Response. E ele tá por padrão no 201. Então, a gente coloca no 400, salva. Ou seja, nesse test case, ele precisa passar aí no 400. Agora, se eu voltar pro teste e voltar para Run Again, aí sim, mano, aí já passou. Então, o que você consegue fazer? Você consegue colocar cada uma das suas etapas de teste, você consegue colocar teste, data e assim por diante. Uma última coisa é que você consegue colocar ele no CI/CD. Então, essa aqui já é uma feature paga, né? Mas você consegue colocar, por exemplo, no GitHub Actions. Você consegue definir a etapa, além de rodar a sua esteira de CI, rodar também a esteira de CI do API Dog. Fala, esse negócio não é incrível, mano! A API Dog é uma ferramenta realmente incrível e está pronta para te ajudar desde a etapa de design de APIs até a publicação em produção. Tudo isso com um visual e experiência incrível, fácil de usar e uma infinidade de opções para elevar a qualidade dos projetos em que você atua. Para você guerreiro ou guerreira que chegou até aqui, já comenta aqui, ó, eu cheguei, para eu saber que você veio até esse momento do vídeo. Me conta também, hein, que tipos de vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Eu tô pensando seriamente em voltar com as lives semanais e a sua opinião é extremamente valiosa para que eu continue todo esse trabalho. Te convido também a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wenion e te vejo no próximo vídeo.